Olá, eu sou Alberto Guerra, estou aqui mais uma vez no canal Literatura é Outra História para analisar possíveis leituras, discutir possíveis leituras de um texto. O leitor comum costuma dar ênfase, importância, às vezes até exagerada, ao enredo de um livro. Mas o enredo de um livro nem sempre é o mais importante, nem sempre é o elemento estrutural da narrativa mais relevante. Se nós tomarmos como ponto de partida um livro famosíssimo, uma obra-prima do século XIX, que se chama Dom Casmurro, do Machado de Assis, nós vamos ter que dizer que o texto se torna uma obra de arte por causa da escolha do ponto de vista, do foco narrativo, a escolha da primeira pessoa narrativa. Se o autor se enganasse, e por acaso não fosse o Machado de Assis, porque o Machado de Assis não se engana, já que ele é um profissional competentíssimo naquilo que faz, vamos supor que se enganasse e escolhesse a terceira pessoa narrativa. Não estaríamos falando sobre o livro neste momento. O livro já teria morrido na história. Não ocorreria absolutamente nada. Por que a primeira pessoa, no caso dessa narrativa, é vital, é fundamental? Porque é o relato comprometido do narrador. O relato comprometido, o relato subjetivo, o relato que vai trazer para dentro da cena as maiores ambiguidades possíveis. Vai fazer, inclusive, que o debate rasteiro entre Capitu é culpada ou inocente seja irrelevante. Na verdade, o que está em jogo é o ponto de vista do narrador. Tudo que se tem dentro do texto não é necessariamente a verdade. Tudo que se tem dentro do texto é a verdade numa versão do Dom Casmurro, que é a figuração mais velha, carcomida, do Bentinho. Então, todo relato que ocorre dentro do livro está comprometido. Todo relato está sendo visto por um prisma que se interessa pelo que diz. Então, cada escolha que o narrador faz, cada frase que o narrador sugere, tudo vem ao encontro disso que estamos falando. Não há uma possibilidade de afastar o narrador do seu projeto criativo. Se você acompanhar o trajeto verbal do narrador, você vai encontrar alguém que acusa veementemente a Capitu, condena a Capitu no seu discurso. No entanto, é possível, pelos atos falhos que a psicanálise sugere, descobrir aqui e ali, no relato do Dom Casmurro, as suas inseguranças, as suas fragilidades, as suas ambiguidades também, a sua incerteza diante daquilo que está sendo apresentado. Ora, se é verdade que o narrador tem as suas fragilidades, tem as suas incertezas, não tem a certeza de nada, é alguém que vem movido por uma frase dita lá na adolescência pelo José Dias, o agregado da sua casa, dizendo que Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Quem acredita que ela tem olhos oblíquos e dissimulados sabe de antemão que ela já está condenada. Ele não crê na verdade, ele não busca a verdade. Ele busca afirmar a verdade que foi incutida como verdade. A frase que foi traduzida como se fosse verdade. A verdade já é transfigurada aí. No momento em que ele vai ocupando o seu tempo, em suas alucinações, ele se torna capaz de ver aquilo que não existia, e muitas das coisas que ele afirma não existiam, eram produtos da sua imaginação criadora, ele está dando ao leitor a possibilidade de duvidar. E duvidar não é alguma coisa chocante no caso do livro.
Duvidar é fazer aparecer no livro, fazer aflorar no livro possibilidades de sentimentos que estavam muito guardados por causa dos silêncios que não falavam. Na voz do Bentinho, é preciso entender não só o som, é preciso entender os hiatos, é preciso entender o silêncio, é preciso entender as lacunas. Ali estão os vetos que ele elege para si mesmo. Ele não diz tudo no que ele expõe. No seu enunciado não existe tudo. Existe no enunciado, mas existe na enunciação uma possibilidade de se descobrir coisas que são guardadas. Não se pode acreditar piamente num relato que seja feito em primeira pessoa. O ponto de vista aí é o ponto de vista extraordinário, é o ponto de vista que vai nos levar às ambiguidades, que vai nos levar às conclusões que são não conclusivas. Sempre haverá algum hiato, alguma brecha, alguma fresta em cada discurso, em cada palavra, em cada frase, para que se possa iluminar mais o leitor. O leitor não precisa acreditar ou ler o livro do ponto de vista de é inocente ou é culpada. Isso parece folhetim. Isso parece compromisso com literatura ligeira, com literatura rasteira. O que eu estou falando é de uma obra-prima que vai usar a ambiguidade para você entender em profundidade o que é o universo dos sentimentos humanos, dos que se revelam e, principalmente, daqueles que pensam que não se revelaram. Os sentimentos que estavam guardados e que se escondem nas frases que são urdidas no texto é que tem profunda relevância. A relevância do ponto de vista está aí. Não se consegue ser neutro. E que bom que o Dom Casmurro não consegue ser neutro. Ele deixa escapar nas suas inseguranças, no seu ciúme doentio, possibilidades que não estavam programadas para o leitor comum. Não seja um leitor comum. Procure verticalizar, procure mergulhar, procure se inserir nas possibilidades do texto e aprenda a enxergar a frase como o dito e, principalmente, o não dito. A psicanálise ajuda nesse aspecto de leitura. Ela ensina que nas pequenas coisas, naquelas coisas que estão nos meandros, que estão escondidas, que estão camufladas, é que vem o ser humano inteiro. Procuremos o ser humano além da frase do narrador. Procuremos o ser humano para além. Ele está sempre além, ele é rico de possibilidades, ele consegue dizer coisas sem enunciar nenhuma palavra. O silêncio é altamente importante nessa hora. Aprendam a ler o silêncio, as interrupções nas estruturas frasais do autor Machado de Assis. Se você gostou, curta. Não deixe de compartilhar, fale com o seu vizinho, fale com o seu amigo, faça crescer esse conjunto que nós estamos criando de leitores, de desafiadores da palavra humana. Muito obrigado.